Oi meninos, tudo bem? Então, vamos iniciar essa disciplina. A gente vai ficar juntos por algumas aulas e a nossa disciplina que a gente inicia hoje é Primeiros Socorros. E aí eu tenho certeza que muitos de vocês anseiam por essa disciplina, porque é importante e é interessante que todo mundo saiba o peso que a enfermagem tem dentro dos cuidados iniciais diante de algumas situações, né? E aí também vale o conceito e o conhecimento para leigos. E aí, inclusive, eu sou adepto de uma ideia de que todo mundo devia ter acesso a primeiros socorros. Acredito que muitas vidas, acredito não, tenho certeza que muitas vidas seriam salvas se as pessoas conhecessem mais conceitos, conhecessem mais métodos para que nós conseguíssemos lidar com algumas situações que, infelizmente, acontecem diariamente. E aí, por conta disso, a gente vai, nessa disciplina, discutir vários conceitos dentro do que a gente entende por primeiros socorros. A gente vai entender um pouquinho, na verdade, muito sobre o atendimento pré-hospitalar, como isso deve ser feito. A gente vai conhecer métodos de uso de profissionais que fazem parte, na verdade, da rotina de profissionais, tanto na atenção básica, das formas mais simples, os cuidados mais simples, até os cuidados de maior dimensão, de maior impacto, na verdade, na vida do paciente. E é nessa disciplina que a gente vai conhecer esses conceitos, tá bom? Então, a gente precisa, de fato, iniciar com alguns conceitos. Eu sei que vocês ainda não viram fundamentos de enfermagem, e aí, por conta disso, eu trouxe alguns conceitos que vocês precisam conhecer ao longo dessa disciplina. Mas antes disso, a gente precisa conhecer dois conceitos básicos, né? O que é urgência e o que é emergência. Aposto que vocês já devem ter ouvido essas duas palavras, já devem ter lido essas duas palavras e muitas vezes utilizado elas como sinônimos, mas elas não são sinônimos, tá bom? Emergência é aquilo que você, por exemplo, vê na ambulância. E aí é bom lembrar disso, é sempre um macetezinho para lembrar da diferença de emergência e urgência. Emergência é aquilo que não pode esperar, porque é uma situação que envolve risco de morte. E aí, por conta disso, por conta dessa situação, é óbvio que os cuidados devem ser imediatos, porque a pessoa, obviamente, pode vir a óbito. Então, os cuidados eles devem ser o mais breve possível, dessa forma diminuindo os impactos na vida do paciente. Já a urgência é uma situação que envolve risco de morte imediato, ou seja, não é algo que vai acontecer naquele momento. A pessoa pode morrer, mas ela tem um tempo muito maior do que a pessoa que está, no caso, com risco imediato. Ela tem um tempo muito maior de espera. Então, por conta disso, essas situações elas podem esperar mais um pouco. Então, por exemplo, emergência é aquilo que está na ambulância, ou seja, a ambulância ela tem a intenção de ser um transporte, já de iniciar o atendimento, de ser um transporte ao paciente vítima de situações que exponham risco, de atenção e assistência imediata. Já a urgência é o paciente que pode esperar. Então, um exemplo bobo é, por exemplo, estou passando mal, vou na urgência. Na urgência você não é atendido imediatamente, comumente, né? Então, a urgência é aquele que você pode esperar, que pode envolver risco de morte, mas você pode esperar mais um pouco para ter o atendimento, para receber o atendimento. Alguns conceitos básicos, como serviço de atendimento pré-hospitalar, e aí eu venho falando disso, né? O que é esse atendimento pré-hospitalar? Ele envolve um conjunto de procedimentos técnicos realizados por profissionais especializados no local da ocorrência ou durante o transporte da pessoa ou vítima. E aí é importante a gente entender esse conceito. Aquilo que o SAMU faz é atendimento pré-hospitalar, é a PH. E aí a gente vai discutir a importância desse tipo de atendimento ao longo dessa disciplina, porque de fato o atendimento iniciado no local, digamos, do acidente, ou do infarto, ou da situação que necessita de atendimento, se esse atendimento ele foi iniciado imediatamente, é óbvio que a possibilidade
e a qualidade de vida desse paciente nessa situação serão maiores, ok? Então, nesse atendimento, a equipe especializada realiza o suporte básico de vida, e a gente vai entender na próxima aula a diferença de suporte básico e suporte avançado. Eu já falo de suporte básico aqui nessa aula, e embora os primeiros socorros eles não se estendam diretamente ao suporte avançado, embora exista as ambulâncias que iniciam o suporte avançado. A gente vai falar um pouquinho disso mais na frente para vocês entenderem um pouquinho o que é suporte básico e o que é suporte avançado, tá bom? E como eu falei, o objetivo desse serviço é manter a vida da pessoa por mais tempo, iniciando esse tratamento de forma mais direta, de forma precoce, até a chegada no hospital, onde de fato esse paciente vai ter, ou essa pessoa vai ter mais qualidade de assistência, maior qualidade de assistência. E aí alguns conceitos básicos de fundamentação de enfermagem que eu preciso que vocês entendam. Então vamos lá. O que é um sinal? Sinal são aquelas... Até meio estranho falar coisa, né? Mas são aqueles apontamentos, são aquelas expressões que não se veem, na verdade que se veem quando se olha para a vítima ou para o corpo. E aí eles obviamente trazem sinais de que o paciente está bem ou não. Então, por exemplo, quando eu olho para o paciente e vejo que ele tem petequias, quando eu olho para o paciente e vejo que ele tem uma otorragia, que é um sangramento pelo ouvido, quando eu olho para o paciente e vejo que ele tem um ferimento, isso são sinais. São coisas que eu consigo ver, tá bom? Eu usei exemplos bobos, só para que vocês entendam que isso não é aquilo que eu consigo ver. Já os sintomas é aquilo que eu não consigo ver. E para que eu consiga ver, o paciente precisa me dizer. E aí é estranho, né? Para que eu consiga ver, o paciente precisa me dizer. Então, por exemplo, a dor é um sintoma. Outra coisa que o paciente precisa me dizer é um desconforto. Então, sinais, quando você toca no paciente, você sabe se ele está com febre ou não. Sintoma é aquilo que você não vê, que o paciente precisa te dizer, como por exemplo a dor. E os sinais vitais, eles são indicadores de estado indicadores de estado da pessoa, e eles são verificados por meio da temperatura, do pulso, da respiração, da pressão arterial e da dor também. A dor é um sinal vital, tá? O que é suporte básico de vida? Suporte básico de vida é a caracterização de uma estrutura que mantém as funções vitais dos pacientes, incluindo respiração e circulação, tá bom? E é óbvio que sem respirar e sem uma circulação efetiva, esse paciente pode morrer em poucos minutos, principalmente em situações de dispneia, de apneia, e são termos que vocês vão conhecer ao longo do curso de vocês. O que é a dispneia? É o desconforto respiratório. A apneia é a ausência de respiração. Situações de circulação, como por exemplo uma hemorragia, seja ela interna ou externa. Vocês vão entender, por exemplo, o que caracteriza uma hemorragia interna, quais são os sinais específicos que se pode avaliar a partir disso, tá ok? Vocês vão ver um pouquinho disso aqui, mas esses conceitos vocês aprendem mesmo na fundamentação de enfermagem. E as manobras que são realizadas pelo suporte básico de vida, elas podem ser realizadas por qualquer pessoa treinada, não havendo a necessidade de ser um profissional de saúde. Então, a ideia é que, ao final dessa aula, vocês consigam realizar algumas ações de suporte básico de vida, embora, ao final do curso de vocês serão pessoas aptas e treinadas para realizarem essas ações. A gente chama essas pessoas que ainda não são profissionais de saúde de socorrista leigo, tá? Os equipamentos, obviamente, que é uma coisa que precisa estar muito claro na cabeça de vocês, é que toda e qualquer ação, principalmente ações de primeiro socorro, elas devem ser utilizadas baseadas no preceito de proteção de quem está realizando essa ação. Então, os equipamentos de proteção individual, como a gente já estudou lá em biossegurança, eles são equipamentos que protegem a saúde do socorrista, diminuindo o risco de contaminação do paciente pro socorrista. E aí uma coisa que é interessante, né, que assim que a gente está durante o nosso curso, quando a gente é recém-formado, a gente tem uma avidez, uma vontade de ajudar. Vou contar uma historinha rápida. Uma vez assim que eu me formei, eu fui ser professor
de estágio. E aí eu fui acompanhar os alunos no hospital aqui em Teresina. E aí, uma coincidência, eu estava na porta esperando os alunos chegarem e chegou um carro do nada e jogou um cara baleado na porta do hospital. E o carro saiu. O cara ficou lá, baleado no chão, na porta do hospital, e o carro foi embora. E aí, qual foi a ação, a primeira ação dos meninos que estavam comigo? Queria ajudar. Daquela vontade, né, de mostrar conhecimento, de ajudar. E aí eu não deixei, simplesmente porque eles não tinham, a gente estava na porta do hospital, eles não estavam nem de jaleco ainda, que a gente não tinha entrado no hospital, não tinha nenhum equipamento de proteção. Então é muito importante que a gente tenha conhecimento sobre essas situações. Por mais ou maior a vontade que a gente tenha de ajudar, é importante que a gente tenha a noção de que a gente precisa cuidar de nós primeiros. A gente precisa cuidar de si primeiro. Então, não realizem ações de socorrista, principalmente as ações que envolvem contato com fezes, com urina, com sangue, com excretas em geral, porque vocês vão estar se colocando em risco. Então, pensem muito, e a gente vai falar um pouquinho sobre o comportamento do socorrista mais à frente, em determinadas situações. Os materiais mais comuns são luva de procedimento, óculos, máscara e a vestimenta adequada. E aí, quais são os principais sinais vitais que a gente precisa avaliar? O primeiro deles é a temperatura. É importante a gente saber que a temperatura corporal é um indicativo muito claro de infecções, principalmente através da febre. E aí a gente chama isso de hipertermia, né, que é o aumento da temperatura. A hipotermia é a diminuição da temperatura corporal. Geralmente as hipotermias elas podem caracterizar, principalmente em situações de trauma, acidentes, enfim, situações de acabei de esquecer o que eu ia falar. Mas enfim, a hipotermia ela pode caracterizar situações de extravasamento sanguíneo interno. Então esse paciente está com hemorragia interna e a temperatura corporal ela cai bruscamente. Então, se esse paciente sofreu um acidente, você toca na pele dele e você sente a pele fria, pegajosa, é muito provável que esse paciente tenha uma hemorragia interna ou externa também, né, se ela for visível. A temperatura axilar é a forma mais fácil de avaliar essa temperatura, mas ela pode ser feita em outras regiões, como a inguinal, a bucal, a retal. A temperatura mais fidedigna é a bucal são as bucal e a retal, porque elas caracterizam a temperatura interna do corpo, tá? A axilar e a inguinal, elas caracterizam a temperatura externa. Inguinal é na virilha, tá? Vocês talvez não conheçam esse termo ainda. O pulso, e aí o pulso eu consigo avaliar os batimentos cardíacos, né, desse paciente, eu consigo ver a circulação desse paciente, e aí durante o pulso eu consigo ver a frequência, eu consigo contar quantas batidas esse paciente tem, eu consigo ver o ritmo, o que é o ritmo, se está fraca, se está forte, e a tensão, a parte da avaliação. A gente só consegue avaliar a artéria, e aí vocês devem lembrar disso na aula de anatomia, né? A artéria pulsa, e aí eu consigo avaliar, olhar, averiguar esse pulso em várias artérias, como por exemplo a radial, a carótida, a temporal, a femoral, a poplite, a pediosa. Vocês vão estudar as localizações delas também lá em fundamentação. A respiração, e aí eu consigo ver a respiração a partir das incursões do tórax. Então, quando o paciente sobe e desce tórax, eu consigo ver uma inspiração e uma expiração. Juntando as duas, eu tenho uma respiração. E a partir da respiração, eu consigo ver como é que tá as trocas desse paciente. As trocas gasosas, né? Então, se esse paciente ele tem dificuldade para respirar, a respiração dele é mais rápida, esse paciente ele pode caracterizar como trauma, principalmente na região torácica. Se esse paciente ele respira de forma muito profunda, esse paciente também pode caracterizar dificuldade nas trocas gasosas, principalmente por conta de obstrução. E aí, o paciente ele tem uma frequência respiratória quando ela oscila entre 12 e 20 respirações por minuto. É importante a gente lembrar que a respiração do adulto ela é diferente da respiração da criança. A respiração do adulto ela é torácica, a respiração da criança ela é abdominal. Então, quando você olha para a criancinha respirando, principalmente os neonatos,
as crianças que estão em amamentação, você consegue observar que ela está respirando porque a barriguinha dela sobe e desce. Já no adulto, a gente consegue observar na região do peito, né, na região do tórax, quando esse tórax sobe e desce. E a pressão arterial, que indica basicamente a tensão que esse sangue bate na parede das artérias. Então, se essa pressão cai demais, é sinal de que há um extravasamento sanguíneo. Se essa pressão sobe demais, é sinal de que há uma quantidade aumentada de sangue. E aí, tudo isso vai levar a configurações específicas de possível adoecimento e necessidade de assistência pré-hospitalar. E aí, o que são esses primeiros socorros? Os primeiros socorros, eles são os cuidados prestados rapidamente às pessoas vítimas em situações de acidente ou mal súbito. A gente vai entender um pouquinho ao longo da disciplina que mal súbitos são esses, no local onde ele está acontecendo. Por isso que ele chama primeiro, né? Então é aquela primeira assistência que é prestada ao paciente frente à situação que ele está. Esses cuidados, eles obviamente podem salvar vidas, principalmente em situações mais graves, como traumas, politraumas, infartos, engasgos. E o socorrista, que é aquela pessoa que atende a vítima, ela deve tomar providências iniciais. E uma coisa que é muito importante a gente entender é que esse socorrista, embora leigo, ele precisa ter orientações ou conhecimentos mínimos sobre primeiros socorros, a fim de minimizar o sofrimento e evitar o agravamento das lesões e da situação do paciente. E aí, esse socorrista, ele não necessariamente precisa ser da área da saúde, mas ele obviamente precisa ter conhecimentos básicos como anatomia, de primeiros socorros, ele deve ser calmo e solidário. E aí uma coisa que é importante a gente falar, esse socorrista, ele pode ajudar trazendo informações, e aí isso é muito importante, durante a ligação para o SAMU. Mesmo que você não tenha conhecimentos claros e específicos sobre primeiros socorros, você pode prestar o primeiro socorro para o paciente dando informações claras para o SAMU quando for ser feita essa ligação, visto que o SAMU, o Serviço de Atendimento de Urgência, ele é importante porque é ele quem vai realizar o atendimento pré-hospitalar, né? A gente já discutiu um pouquinho sobre isso. Esse socorrista, ele precisa ter o controle da situação, não agindo por impulsividade. A gente vai entender porque agir com impulsividade pode trazer vários e graves danos ao paciente. Ele não pode ser omisso, mas aí ele tem que se limitar, obviamente, àquilo que você sabe. Inclusive, é uma infração se você for um profissional de saúde e você não realizar esses primeiros socorros. Isso cabe como omissão de cuidado. E não agir sob risco à sua própria segurança. Lembra daquilo que eu falei dos meus alunos que queriam ajudar o cara que chegou baleado no hospital? Então, se eu deixasse eles agirem naquela situação, eu estaria sendo imprudente e irresponsável, basicamente porque eles estariam pondo a própria segurança em perigo. Então, nunca, jamais, em tempo algum, vocês, enquanto socorristas, devem agir pondo a própria segurança em perigo. Tá, ok? As primeiras ações. É importante que exista a consciência de que quanto menor for o tempo de assistência a esse paciente, melhor vai ser para ele, visto que quanto mais rápida for essa ação, melhores serão as chances de vida desse paciente. Então, obviamente, se você for um socorrista e vocês estão estudando para isso, não perca tempo. Você deve estacionar o seu transporte em um local seguro, sinalizar o local, vocês vão ver o quanto é importante o espaço, o ambiente ser seguro para todo mundo e, obviamente, chamar o socorro especializado. Existe uma distância segura para localizar a sinalização do local, e aí existem alguns tipos de via. Por exemplo, as vias coletoras, que são aquelas vias que a velocidade máxima é de 40 km por hora, como, por exemplo, vias em bairros, enfim, ruas de bairros das cidades. Deve-se ter pelo menos 40 passos da pessoa e a localização de 80 passos para finalizar. As vias arteriais são aquelas vias que saem das coletoras, como as vias principais do bairro. Tenho certeza que no seu bairro ou na sua cidade tem uma via maior.
existe a necessidade de localização a 60 passos, a sinalização a 60 passos, as de trânsito rápido de 80 passos e as rodovias que são as BRs de 110 passos. Por que a distância aumenta conforme o tipo de via? Porque as pessoas elas andam mais rápidas, né, em determinadas vias, por exemplo, na BR. Então, é importante que essa via, essa localização esteja ainda mais distante do local do acidente para que dê tempo às pessoas se situarem que ali existe uma situação de acidente. Alguns números básicos que vocês devem conhecer, né, que todo mundo deve conhecer, é o 190 da Polícia Militar, principalmente em acidentes em vias urbanas e rodovias estaduais. A 191, que é a PRF, quando tem acidentes em rodovias e BRs. O 192, que é o número do SAMU. E aí o SAMU está disponível 24 horas. Você vai ser direcionado para o local mais próximo de onde está sendo feita a sua ligação. E é importante lembrar que essas informações, quando forem repassadas ao SAMU, elas devem ser mais fidedignas e mais precisas possíveis. E o 193 é o corpo de bombeiro, é quando há acidentes que envolvem deslizamento, água, choque elétrico, ferragens, enfim. E aí, quando é que eu devo chamar o SAMU? Quando é que eu devo chamar o corpo de bombeiro? Eu devo chamar o SAMU quando, por exemplo, existirem sinais de dores no peito, de surgimento súbito, rápido, principalmente se essa dor no peito ela aumenta e se estende para o braço, crises convulsivas, situações de intoxicação e envenenamento, como, por exemplo, ingestão de álcool, de ingestão de materiais de limpeza, acidentes em trânsito com atropelamento, queimaduras graves, traumas que atingem tórax, abdômen, crânio, ou fraturas expostas ou fechadas, trabalho de parto, perda de consciência, queda acidental, sangramentos e hemorragias. E quando eu devo chamar o corpo de bombeiro? Em situações que envolvem um risco maior a um número maior de pessoas. Então, por exemplo, incêndio, tentativa de suicídio, choque elétrico, salvamento aquático, como afogamento, desabamento, queda de altura de mais de 7 metros, deslizamento de terra, vazamento de gás. Então, situações que envolvem um risco maior para outras pessoas, o corpo de bombeiro também deve ser acionado. E aí, chamando o resgate. Quando você for socorrista, e aí é importante que a partir de agora todo mundo vai ser um socorrista, mesmo que leigo, por enquanto, visto que vocês ainda estão estudando para serem profissionais de saúde, algumas coisas devem estar claras para vocês. O primeiro é a localização exata do acidente. Se você está no local do acidente e você tomou essa responsabilidade para si, de avisar ao SAMU, então algumas situações devem estar claras na sua cabeça. Primeiro, é a localização exata do acidente. Então, quanto mais precisa for essa informação para o SAMU, mais rápido o SAMU vai chegar, né? Porque ele vai saber onde de fato aconteceu esse acidente. Quantos veículos foram envolvidos, o número aproximado de vítimas e lesões aparentes. Então é importante que quando você está fazendo essa ligação para o SAMU, você deve estar dando uma olhada já nesse acidente, nessas vítimas, quantas vítimas foram, se elas estão acordadas, se existem lesões visíveis, sem tocar, obviamente, né? Principalmente em acidentes automobilísticos. Tipo de acidente, se foi acidente com carro, com moto, atropelamento, se há vítimas presas nas ferragens e se há vazamento de combustíveis ou produtos perigosos, porque aí também existe a necessidade de chamamento do corpo de bombeiros. E aí a gente está falando um pouquinho de preceitos legais, né? Preceitos éticos. A omissão de socorro, ela é crime, pode variar pena de 6 meses a 1 ano. É uma infração grave quando solicitado pela autoridade a pessoa se recusar a prestar socorro, principalmente quando a pessoa é responsável pelo acidente, por exemplo, em caso de atropelamento, em que o indivíduo atropela alguém e abandona a pessoa lá, e infração gravíssima quando a pessoa envolvida em acidente deixa de prestar socorro. Falando em APH, né, que é aquilo que eu já havia falado para vocês, o atendimento pré-hospitalar são aquelas medidas iniciais imediatas aplicadas à vítima de urgência, a fim de manter os sinais vitais e evitar o agravamento e a morte desse paciente.
Qual é a função do socorrista? E aí existem algumas situações que são muito claras para o socorrista. A primeira situação é observar a situação para não se tornar uma vítima. Então, observar esse ambiente em que está inserido esse acidente. Então, por exemplo, se é uma BR, se é uma via expressa, está passando muito carro, então você deve, obviamente, sinalizar a presença do acidente e se proteger. Manter a pessoa viva, e aí manter a pessoa viva é algo muito aberto, né? Porque se é alguém vítima de acidente automobilístico, você não vai tocar nessa pessoa. Você vai avaliar, você vai manter a posição desse paciente. Se ela estiver acordada, você vai tentar conversar com ela, manter ela em um nível de consciência básico para que ela... e aí você vai trazer informações, buscar informações com ela, para que isso ajude, inclusive, ao SAMU, quando você for fazer a ligação, ou alguém, se tiver mais de uma pessoa, né, ir conversando com a pessoa enquanto a outra chama o socorro, e evitar causar outras lesões ou agravar as já existentes. Então, vocês conseguem ver aqui nessa foto, é uma pessoa que ela tá de luva, e aí pode ser alguém que tenha algum conhecimento. Só que aí, gente, a gente pode perceber que aqui pode ser um acidente automobilístico. Então, mesmo que essa pessoa ela tenha um conhecimento básico, ela não tem todo o aparato, suporte técnico, e quando eu me refiro a suporte técnico, são materiais específicos para manter esse paciente da forma correta. Então, evita movimentar, não toca de jeito nenhum nesse paciente, a não ser que você vá sentir a pele no braço, vai só sentir, mas não realize movimentos nesse paciente. E aí manter a calma, né? Então, se você é o socorrista, você vai precisar manter a calma, passar informações claras para o SAMU. Então, pare e pense, não faça nada por impulso, respira fundo, veja se de fato aconteceu o acidente, quem foi que sofreu esse acidente, se você está envolvido nesse acidente, tente manter os ocupantes calmos, principalmente a partir do conhecimento que você tem sobre determinadas situações, e você vai precisar lidar, obviamente, com situações básicas e de conhecimento claro, principalmente quando você for chamar o SAMU. E aí, quais são as prioridades durante a prestação de socorro? Primeiro são as vítimas inconscientes. Então, a necessidade de avaliar o estado de consciência da vítima. A gente vai entender um pouquinho disso mais na frente. Existe um negocinho chamado de escala de coma de Glasgow. Essa escala ela vai dar sinais, pontuações, na verdade, para os sinais dessa vítima, totalmente consciente até em estado de coma. As vítimas de parada cardíaca. Então, se esse paciente tem uma parada respiratória, ou seja, ele não está respirando. Então, você vai avaliar a situação dessa vítima. Se essa vítima respira, se ela respira com dificuldade, como é que estão sendo feitas as trocas gasosas dela. Por isso que avaliar o sistema respiratório através dos sinais vitais é muito importante. As terceiras vítimas são as vítimas de parada cardíaca, e você vai avaliar a pulsação dessa vítima, né? Como é que estão os batimentos cardíacos, a força desse batimento cardíaco, a frequência. E por último não, em quarta situação, as vítimas de hemorragia, onde você vai identificar sangramentos abundantes. E aí você consegue, tocando nesse paciente, investigar também hemorragias internas, através da diminuição do pulso e da pele fria e pegajosa. E algumas informações que se referem à segurança no local da cena. Então, você vai sempre manter esse local da cena em segurança, né? Porque você não quer gerar mais um acidente a partir daquele acidente que já está acontecendo naquela situação. Então, vai evitar contato direto com substâncias que possam transmitir doenças infecciosas, como as excretas, sangue, urina, fezes. Evitar eliminar agentes causadores de lesões, como fogo, explosão, eletricidade. Então, você não vai mexer, por exemplo, no acidente automobilístico, não vai mexer no carro, tentar ligar o carro para tirar o carro dali. Evite situações que possam expor ainda mais as pessoas que sofreram esse acidente a danos muito maiores. E para que o socorro siga de forma segura, é importante examinar a vítima, o local, de forma cuidadosa e sistematicamente avaliá-lo. Cuidados essenciais na prestação dos primeiros socorros. Só retire a vítima do acidente se absolutamente necessário. Então, você vai avaliar mais uma vez o local, a cena desse acidente.
E aí você vai medir a probabilidade de do risco ser maior. Então, se tem risco iminente de explosão, se tem um vazamento de gás, se tem desabamento, é mais importante tirar aquele paciente dali. Então, nessas situações, os danos que podem ser causados nesse paciente com o deslocamento serão menores se ele permanecer ali. Se for obrigado a mover a vítima, tomar muito cuidado, principalmente com lesões na coluna vertebral, e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso mais na frente. Nunca ofereça líquido para pessoas inconscientes ou semiconscientes, principalmente se elas pedirem água, tá bom? Então, nunca dê água a alguém que está pedindo água e que passou por um acidente. Porque se a pessoa está com sede, é muito provável que ela tenha uma hemorragia. Por quê? Se ela está perdendo sangue, o corpo vai precisar de mais água para produzir mais sangue. E esse sangue produzido com essa água que foi ingerida, ele não é um sangue eficaz. Ele não é um sangue eficiente. Então, nunca dê água a alguém que acabou de passar por um acidente, principalmente se ela pedir. Mantenha a vítima deitada de costas ou com a cabeça lateralizada, mesmo consciente, até o socorro médico chegar. Isso se essa pessoa tiver possibilidade de movimentação. Avaliação da cena. Então, algumas coisas devem ser levadas em consideração. Identificar a situação, o que está acontecendo, o que o socorrista vê. Então, aqui nessa foto, por exemplo, você vê um acidente automobilístico que envolve 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Envolvem 3 automóveis, 2 carros e uma moto. Então, eu vejo que nessa situação, o acidente automobilístico aconteceu, e aí tem um caso de atropelamento, todos os pacientes, as vítimas estão inconscientes. Então, essas informações básicas que você consegue ver de longe são informações importantes, principalmente durante a ligação para o SAMU. Você não pode dizer que elas estão mortas, você vai dizer que elas estão inconscientes, tá bom? Então, para onde vai? Então, você vai analisar a potencialidade de acontecer mais um acidente, dessa situação evoluir para algo mais grave. Por exemplo, tem combustível derramado que pode explodir, foi num poste, esse poste caiu, o carro bateu no poste, o poste caiu, e aí existe risco de choque elétrico. Você vai avaliar situações e tomar as medidas cabíveis a partir da sua avaliação segura. O que você pode fazer para controlar esse ambiente? Você vai identificar os recursos que podem ser empregados. Então, por exemplo, se você não tem algo que possa identificar que ali aconteceu um acidente, você quebra a árvore, você arranca galhos, você busca situações para identificar essa cena e para que você consiga controlá-la, tá ok? E, obviamente, sempre procurar ajuda especializada, que é o SAMU. Os cuidados que você vai ter, você vai transmitir à equipe de socorro médico informações claras sobre os sinais vitais desse paciente. Se a vítima tiver boas condições, você precisa orientar que ela deve permanecer deitada, sem movimentar, porque mesmo que ela não sinta nada naquele momento, o trauma ele pode ser imperceptível naquele momento e ele pode piorar. Então, mesmo que esse paciente esteja acordado, consciente, respondendo, com mobilidade mantida, ele quer levantar, ele quer sair daquele espaço, você deve orientá-lo que não, você deve orientá-lo que ele deve permanecer até chegar à ajuda médica, para que de fato aconteça a avaliação e aí sim esse paciente ser liberado ou não. E a avaliação da vítima. Essa avaliação ela é dividida em primária e secundária, e é por meio dessas avaliações que a gente vai entender as condições em que a vítima se encontra. A avaliação primária é ver se a vítima está consciente. Se essa vítima responde, então você vai chamar primeiro ela, sem tocá-la. Se essa vítima não responder, você vai tocá-la, chamando ela, tá ok? Se ela não responder, você vai ver se ela respira, e aí você vai, tentar ver, com certeza você vai tentar ver a elevação do abdômen e do tórax. Então, o abdômen se for uma criança, o tórax se for um adulto. Se você não consegue ver essa elevação, você vai se aproximar para ver se você consegue ver ou sentir os movimentos respiratórios. E aí, muito cuidado para você não desalinhar
a coluna vertebral num movimento brusco seu. Avaliar a circulação, checando o pulso. Ah, professor, mas o paciente perdeu os 2 braços. Você pode checar o pulso em outros locais. As artérias existem na perna, as artérias existem no pescoço, as artérias existem em todo lugar do meu corpo. Vocês vão aprender isso mais na frente, lá em fundamentos. E avaliar, obviamente, se há sangramento. Sangramento visível, que são as hemorragias externas, e a possibilidade de hemorragia interna. E a avaliação secundária. Então, observe a vítima da cabeça aos pés. Veja se há algo errado, por exemplo, se esse paciente, quando você chamou ele respondeu de forma estranha, se esse paciente não sabe onde ele está, se ele não sabe o nome dele, se ele não traz informações claras, se existem queimaduras, a descontinuidade de pele, fratura exposta ou fratura aberta, né? Que é aquela que você consegue ver tecidos e ossos, e se existem objetos encravados. Então é muito claro que vocês tenham a ideia básica de que essa avaliação ela deve ser feita na cena e, logo em seguida, a avaliação da vítima, com informações primárias e informações secundárias. Tudo isso vai ser coletado para que o SAMU tenha informações mais claras sobre a situação da vítima. E você pode pensar, professor, eu tomei um tempo enorme fazendo isso. Não, isso vai ser feito simultaneamente. Então, ao momento que você conversa com esse paciente, você já vai ligando para o SAMU. Se você tiver outra pessoa, já vai pedindo para ela realizar informações ou trazer alguns objetos que possam identificar que ali aconteceu um acidente, para que evite-se novos acidentes. Então, tudo isso vai ser feito de forma muito dinâmica. A gente explica isso de forma detalhada, né, para que as informações fiquem claras para vocês, mas isso vai ser feito de forma muito dinâmica para que isso seja feito da forma mais rápida possível. E é isso. Até a próxima aula.